Puma desafia você a praticar estes esportes. Este aqui é Ouro Vivo, o investimento de bolso do Banco do Brasil. Ouro Vivo tem 5, 10 e 20 gramas. Acompanha a valorização do ouro, tem recompra garantida e vira dinheiro vivo na hora. Quem é vivo sempre aparece no Banco do Brasil para comprar Ouro Vivo, o investimento que vale ouro e cabe no bolso. Ouro Vivo do Banco do Brasil, o investimento para quem é vivo. Momento Olímpico. Oferecimento Band-Aid Disney. Puma Disc. Cheque Ouro do Banco do Brasil. Coca-Cola. E Sadia. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento United Airlines. Os seus amigos para Miami e Nova York. O maior feriado do ano está terminando e nossos repórteres acompanham o movimento nas principais estradas do país. No começo desta noite, 11 pessoas morreram num único acidente numa estrada do Paraná. O Ministério da Economia garante que a nova política para o salário mínimo não prejudica o trabalhador. A Feira Mundial muda a noite de Sevilha numa festa de 50 mil espetáculos. Os malucos do Etna. Esquiadores desafiam a lava para descer a montanha do vulcão. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. Veja agora o resumo das principais notícias do dia. Um boliviano é preso no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, quando tentava embarcar para a Holanda com uma cadeirinha de bebê feita de cocaína. 3.000 pessoas participam do arrastão contra a cólera na cidade do Ceará, que é recordista em número de casos. Um homem que matou 2 jovens há 12 anos morre na câmara de gás na execução que parou os Estados Unidos. Nas cidades históricas de Minas, os sinos tocam ao mesmo tempo para lembrar os 200 anos da morte do herói da Inconfidência, o Tiradentes. O maior feriado do ano termina daqui a pouco e ainda tem gente enfrentando as estradas para voltar para casa. Vamos saber agora como está o movimento nas principais estradas do país. De Curitiba, fala ao vivo a repórter Maria Celeste. Este foi um feriado violento nas estradas do Paraná. Até agora já foram registrados 151 acidentes, com dezenas de feridos e 29 mortes. Neste momento, já é bem pequeno o movimento aqui na BR-277, que atravessa todo o estado, desde o litoral até a região de Foz do Iguaçu. O maior fluxo de veículos aqui na 277 e nas outras estradas aconteceu entre as 4 horas da tarde e as 10 horas da noite de hoje. Somente em direção a Curitiba passaram mais de 30 mil carros. E vamos ver agora como está o movimento nas estradas de Minas Gerais com o repórter Ricardo Carlini. Mais de 80 mil carros já retornaram para Belo Horizonte depois deste feriado prolongado da Semana Santa e das comemorações pelo bicentenário da morte de Tiradentes. Aqui na BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília e a todo o oeste do estado, o movimento já é pequeno. Mas mesmo assim, a polícia mantém um esquema especial nas rodovias. A cada 10 quilômetros, há um policial rodoviário orientando o tráfego para evitar ao máximo o número de acidentes, que este ano foi bem maior que o do ano passado. E agora vamos ver como está o movimento em Pernambuco com o repórter Sérgio Garcia. O movimento nas estradas de Pernambuco aumentou no começo da noite, provocando pequenos engarrafamentos e alguns acidentes. Na estrada que dá acesso às praias do litoral sul,
3 carros bateram. O estrago foi grande, mas ninguém saiu ferido. No super feriado, que para muita gente começou na quinta-feira e só terminou hoje à noite, a Polícia Rodoviária Federal registrou 14 acidentes. 13 pessoas ficaram feridas e 2 morreram. Agora vamos ver como está a situação das estradas no Rio Grande do Sul com o repórter Newton Schiller. Aqui na BR-290, que liga as praias do litoral gaúcho e também Florianópolis a Porto Alegre, o movimento é fraco. É que muita gente voltou de viagem mais cedo. Desde o início do feriado até agora, foram registrados 180 acidentes com 8 mortes e 83 feridos nas estradas do Rio Grande do Sul. Até amanhã da manhã, devem chegar à rodoviária de Porto Alegre 1.200 ônibus, trazendo de volta cerca de 100 mil pessoas. Vamos agora a Fortaleza com o repórter Moacir Maia. O Ceará teve o mais tranquilo final de feriado prolongado dos últimos anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo número de veículos nas rodovias e pelo número de acidentes registrados, o Ceará este ano bateu um recorde em matéria de prudência ao volante. Desde o começo da noite, é tranquilo o movimento nas rodovias que dão acesso à Fortaleza, como aqui pelo entroncamento das BRs 020 e 222, que ligam a capital à região de Serra e ao litoral norte, como as praias de Jericoacoara e Paracuru. A estimativa é de que quase todos os 30 mil veículos que saíram de Fortaleza desde a última quinta-feira já retornaram. Mas os motoristas que ainda estão viajando ou que ainda vão pegar a estrada precisam ficar atentos. A Polícia Rodoviária Federal mantém em atividade a Operação Páscoa com o teste do bafômetro até o meio-dia desta quarta-feira. E agora vamos saber como está o movimento nas rodovias de Santa Catarina. De lá, fala o repórter Ricardo Vondorf. 73 acidentes, 62 feridos, 2 pessoas mortas. Este é o saldo do feriado prolongado nas estradas federais em Santa Catarina. O excesso de velocidade foi, de novo, a irregularidade ou irresponsabilidade mais comum dos motoristas. Neste momento, o tráfego na BR-101, a principal rodovia do estado, já é bem mais calmo. A maioria dos motoristas que saíram em direção ao Paraná e Rio Grande do Sul preferiu viajar durante o dia. A boa notícia, segundo a Polícia Rodoviária, é que não houve mortes na BR-101. É bom lembrar que essa estrada, no último feriadão de carnaval, deixou 32 mortos. Agora vamos a São Paulo com o repórter Paulo Panayotis. O movimento de retorno do paulistano de mais esse feriadão prolongado aqui pela rodovia dos imigrantes, que faz a ligação entre São Paulo e a Baixada Santista, diminuiu muito nas últimas horas. Nesse instante, estão passando por aqui cerca de 35 veículos por minuto. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço parcial do feriado da Semana Santa. Nas rodovias Fernão Dias, Regis Bittencourt e Dutra, foram registrados 162 acidentes, com 70 feridos, 9 mortos, envolvendo 306 veículos. Todas as estradas estaduais apresentam tráfego normal nesse instante. Vamos ver agora como está este final de feriado nas estradas do Rio de Janeiro, com o repórter Ari Peixoto. O carioca voltou mais cedo ou pretende esticar o feriadão até o próximo fim de semana. Pelo menos esta é a impressão dos patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal diante do fraco movimento de retorno ao Rio verificado durante toda esta terça-feira. Aqui na ponte Rio-Niterói, o caminho natural para a região dos Lagos, que é uma das mais procuradas em épocas como a Semana Santa, o número de veículos de volta foi a metade do que era esperado, principalmente nas horas consideradas de pico, como final da tarde e início da noite. E agora o movimento é menor ainda. Desde o início da Operação Semana Santa, na quinta-feira passada, até hoje, a Polícia Rodoviária Federal registrou 107 acidentes só nas estradas estaduais. 10 pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Ari Peixoto, do Rio de Janeiro. Veja a seguir, o Ministério da Economia garante que a nova política do salário mínimo não prejudica o trabalhador. Os presos se rebelam numa cadeia em São Paulo por causa de um homem com AIDS. Galton, um raro prazer. Vem que eu sonhei com você. Magia é o que faz voltar contra quem desejou, que de mal me deseja. Olha lá, vai
passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. Mundo, a nova criação de Oswaldo Montenegro. Em discos, fitas e compact discs, som livre. Venha descobrir este mistério. Eu fui calouro, no rádio fui galã de novelas, redator, locutor, comediante, comentarista. Na televisão inaugurei o videotape, segui pela TV a cores, faço shows no teatro, escrevo livros. Toda a minha vida artística, meus sucessos e fracassos estão em Sou Francisco. Este Francisco aqui, que começou em 47 e ainda espera seguir adiante se este for o desejo de vocês. Tem muita coisa contada neste livro, ele é uma paixão. Você não pode deixar de ler, já à venda em todas as livrarias. Boxe Internacional. Nesta quarta, um combate valendo o título mundial dos pesos médios. Steve Collins e Ranky Johnson. Nesta quarta, depois do Jornal da Globo. Boxe Internacional. Oferecimento linha Powerplay, o som mundial da Philips. E After Sport de Atkinsons, depois do boxe, imbatível. 300 presos se rebelaram no início da noite em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eles protestavam contra a morte de um preso que estava com AIDS. Os presos se rebelaram no final da tarde por causa da morte do detento Oswaldo Moreira de Souza, que era portador do vírus da AIDS. Em estado terminal, Oswaldo foi levado ontem na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, mas voltou para a cadeia. Hoje ele passou mal e acabou morrendo. Os presos alegam que Oswaldo morreu por falta de atendimento, o que a polícia nega. O preso que morreu, ele foi levado ao hospital, permaneceu no hospital até de madrugada, quando foi liberado pelos médicos, em razão dele já estar em fase terminal e corria o risco de morrer de uma hora para outra. Ele retornou ao presídio e, em questão de 6 ou 7 horas, acabou morrendo. Ele era aidético em fase terminal. Agora há pouco, os presos voltaram para as celas. A cadeia de Ribeirão Preto tem 359 presos. 4 deles são portadores do vírus da AIDS. 2 presos doentes morreram nos últimos meses. Um acidente no início da noite mata 11 pessoas e fere outras 6 perto de Guarapuava, no interior do Paraná. Este foi o terceiro acidente com morte na BR-277 durante o feriado. Hoje cedo, 2 pessoas morreram e 23 ficaram feridas num acidente com um ônibus. O ônibus saiu de Foz do Iguaçu em direção a São Paulo. O acidente aconteceu na BR-277, na altura do município de Medianeira, oeste do Paraná. O motorista tentou ultrapassar um caminhão quando viu um outro ônibus pela frente. Para não bater, ele desviou e o ônibus acabou caindo na ribanceira. Segundo os passageiros, havia muita neblina na hora do acidente. O flagrante de um acidente no meio de uma estrada de Santa Catarina. Um cinegrafista amador filma a explosão de 2 caminhões e um carro na principal rodovia que liga o sul ao norte do país. O acidente foi na BR-101, em Navegantes, a 120 quilômetros de Florianópolis. Um caminhão e um carro estavam parados em cima de uma ponte quando uma carreta bateu nos 2. O incêndio destruiu tudo. A carreta transportava quase 30 mil litros de álcool, mas o trabalho rápido dos bombeiros conseguiu evitar uma tragédia. Uma pessoa ficou levemente ferida. Um informe divulgado hoje pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, destrói mitos sobre uma Amazônia virgem e vazia, com habitantes que são um obstáculo ao progresso. No documento, o BID pede apoio e recursos à comunidade internacional para uma Amazônia de carne e osso, de trabalho humano, de história humana, que leve em conta as experiências e tecnologias modernas e também a própria experiência acumulada ao longo dos séculos pelos habitantes da região. O Ministério da Economia garante que o trabalhador não será prejudicado com a nova política de reajuste do salário mínimo. O secretário adjunto de Política Econômica, Sérgio Cutolo, defende a principal novidade para o reajuste, que é o fator de atualização salarial. Nós fizemos várias simulações, em todas elas, com a queda da inflação, o trabalhador ganha poder aquisitivo. E é importante dizer também, se a inflação subir, né, o percentual que o trabalhador vai receber é maior do que a inflação passada, o que garante a manutenção do poder de compra do trabalhador, mesmo quando a inflação sobe, o que a atual política não garante. O ministro Marcílio disse que o salário mínimo vai ser de, no mínimo, 230 mil em maio. Ele pode ser maior do que isso?
A possibilidade do salário ser maior do que isso é a taxa de inflação de abril ser muito maior do que a esperada, o que eu acredito ser uma possibilidade bastante remota. Que reflexos esse salário de 230 mil deve provocar na economia? Algumas regiões do país, principalmente no caso das administrações públicas federais, administrações públicas estaduais e municipais, que enfrentarão algumas dificuldades para pagar esse salário mínimo para os seus servidores. Fora isso, o salário mínimo tem um impacto bastante expressivo sobre a Previdência. Hoje, 80% dos aposentados ganham o salário mínimo. Então, o reajuste dessa magnitude acaba afetando também as contas da Previdência. Mas a Previdência, o ministro da Previdência já informou que ela tem condições de bancar esse reajuste do salário mínimo. Esse novo salário mínimo não pode estimular a economia informal, com muita gente querendo sair do mercado formal por causa de encargos e do salário muito alto? Sempre na economia, no setor privado, vamos chamar assim, existe essa preocupação. Agora, esse valor de 230, é bom mencionar, ele é um pouco superior apenas ao valor real do salário mínimo em janeiro deste ano. Então, nós achamos que é um salário mínimo que ele pode ser suportado, vamos dizer assim, pelo setor privado sem maiores problemas. Um susto a menos para o contribuinte. A Receita Federal estima que a arrecadação voltou a subir e deve ter um crescimento real de 10% em abril. Com isso, fica afastada a ideia de um imposto compulsório para reforçar o caixa do governo. Joelmir Betting. A estimativa da Receita Federal causou grande alívio no Ministério da Economia e no Palácio do Planalto. A recuperação de abril neutraliza as perdas, em parte, as perdas do primeiro trimestre, com queda real de quase 15%. Uma queda provocada não apenas pelo marca-passo da economia, também pelo desmonte do fim social. Mas a Receita admite que a arrecadação vai crescer ainda mais agora em maio e junho. No mês que vem, começa a entrar a nova contribuição social que vai substituir o antigo fim social. E intensifica-se também, em maio, o recolhimento do imposto de renda das empresas tributadas com base no lucro real. E em junho, entra no Caixa do Tesouro o recolhimento das pessoas físicas, apurado agora na declaração anual. Bem, essa virada na biruta do Tesouro Nacional tem dois efeitos. Afasta o risco de um descumprimento de metas fiscais amarradas com o FMI e engaveta a ideia ventilada antes da Páscoa da criação de um empréstimo compulsório para reforço de caixa. O compulsório foi descartado hoje, mais uma vez, pelo ministro Marcílio Marques Moreira. Até porque a Constituição proíbe isso. Compulsório só em caso de calamidade pública de alcance nacional. Ou então, em caso de guerra quente com os vizinhos ou com o mundo. Veja a seguir, o voto negro chega ao Parlamento Sul-Africano. E a noite de Sevilha nunca mais vai ser a mesma até outubro. O homem que veste esse uniforme precisa ser forte. Rio Forte. Segurança de valor. O sarampo é provocado por vírus e é muito contagioso, pegando facilmente quando a pessoa está com o nariz ou a boca perto do doente que fala, tosse ou espirra. O sarampo é uma doença grave que pode complicar o ouvido, dar diarreia, inflamação do cérebro e das meninges. Pode até matar. Vacine seu filho de até 14 anos contra o sarampo. Bom, amanhã é quarta-feira. Tudo que você precisa é começar o dia fazendo um bom negócio. Que tal investir em informação e saber antes tudo o que estará na pauta do seu dia? Na Gazeta Mercantil, você vai encontrar coisas que vão fazer uma grande diferença. Naquela reunião da manhã, naquele almoço de negócios, no seu dia a dia. Gazeta Mercantil, o primeiro bom negócio do dia. Seus negócios e a sua carreira dependem de coisas assim. As consequências da guerra do Vietnã, na visão de Francis Ford Coppola. Não posso ver esses garotos se matando.
Jardins de Pedra, James Caan, Angélica Houston, Jim Stockwell, James Earl Jones, campeões de bilheteria. Hoje, depois do Jornal da Globo. Um caça Sea Harrier inglês ataca por engano o porta-aviões Ark Royal da Marinha Inglesa. O porta-voz do Ministério da Defesa da Inglaterra informou que 6 marinheiros ficaram feridos no incidente que aconteceu ontem durante um exercício no Oceano Atlântico. Ainda segundo o porta-voz, o caça deveria acertar uma bomba num alvo flutuante situado a cerca de 500 metros do porta-aviões e acabou atingindo o refeitório dos marujos. Aumenta o cerco aos muçulmanos em Sarajevo, capital da Bósnia. A cidade acordou sob intenso bombardeio dos sérvios e até o prédio da televisão foi atacado. Dentro da emissora, a equipe resiste. A programação não sai do ar. A luta mais feroz é no centro da cidade, onde os muçulmanos, que são 1/3 da população da Bósnia, resistem como podem aos ataques sérvios. Nas últimas horas, 2 civis morreram e dezenas de pessoas ficaram feridas dos 2 lados. O exército iugoslavo não participou do ataque e as tropas da ONU que tentam garantir a paz no país se limitaram à autodefesa. Depois de 12 anos de guerra civil, o governo do Afeganistão impõe apenas uma condição para entregar o poder aos guerrilheiros Mujahedin, a união. 2 grandes grupos rebeldes cercam a capital Cabul. E parece difícil um acordo entre os 2 principais líderes da guerrilha. Ammar Massoud reúne seus homens ao norte. Ao sul estão as forças do fundamentalista radical Gulbuddin Hekmatyar, que exige uma rendição incondicional do governo de Cabul. O voto negro chega ao parlamento sul-africano. 5 deputados brancos aderiram ao Congresso Nacional sul-africano, liderado por Nelson Mandela. Eles pertenciam ao Partido Democrata e agora vão dar poder de voto ao líder negro no parlamento, que é composto apenas por deputados brancos. O brasileiro João Clemente Baena Soares, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, chega ao Peru para tentar promover um diálogo entre a oposição e os responsáveis pelo golpe de Estado do último dia 5. Também hoje, o Comando Unificado das Forças Armadas ratificou o apoio dado ao presidente Alberto Fujimori. O comunicado é uma resposta ao governo paralelo instalado hoje sob a liderança do vice-presidente Máximo San Román. E no início da noite, o chanceler peruano Augusto Blacker confirmou a renúncia do ministro da Economia do país, Carlos Bolloa. Nos próximos 6 meses, a noite em Sevilha não será mais a mesma. A cidade que abriga a Expo 92 comemora os 500 anos da descoberta da América e dá um presente aos turistas de todos os cantos do mundo. Vão ser 50 mil espetáculos até outubro. É apenas uma amostra do que a noite na Expo 92 reserva aos turistas. Uma noite longa. São centenas de shows, peças de teatro que acontecem nos 96 pavilhões da exposição e só acabam às 4 da manhã. Sem contar as 50 lojas e os 100 restaurantes que ficam abertos até o último minuto. A magia dos fogos que cobrem os céus de Sevilha não escondem a grandiosidade da superfeira que comemora os 500 anos do descobrimento da América. Até o estacionamento para 40 mil carros já entrou no livro dos recordes. É o maior do mundo. Mas a Expo 92 promete bater mais recordes. Afinal, qual é a feira que consegue reunir 110 países e tem a ambição de receber mais de 18 milhões de visitantes?